Ele chega no momento inóspito, o terceiro dia de caminhada. Ele adentra dentro de uma festa para dizer que a festa não vai acabar. Se Jesus está no negócio, algo poderoso vai acontecer. Quem acredita nessa palavra? É por isso que essa é a ênfase que os discípulos agora serão chamados. O capítulo de número 3 é onde ele encontra com Nicodemos, é aquele que ele diz, aquele que não nascer da água e do Espírito, ele não pode herdar o reino de Deus. E Nicodemos, tão intelectual, conhecedor das Escrituras, do Tanakh, do Antigo Testamento, ele diz: como é que eu posso entrar dentro do meio da minha mãe e nascer de novo, irmão? Coisa do Espírito é para quem é do Espírito. Quem é da carne não entende uma reunião como essa, não compreende porque do glória, porque do aleluia, porque que alguém já se alegrou, porque isso é para a gente espiritual. Mas é por isso que no capítulo 4 ele deixa os discípulos e ele vai pregar para uma só mulher. E diferente dos pregadores, se não tiver uma oferta do bem, se não tiver uma multidão do bem, primeiro pergunta quantas pessoas tem na igreja, aonde é, qual é a localidade, qual é o hotel onde ele vai ficar, qual é o tipo de comida que ele vai comer. O Cristo despede os seus discípulos, para na beira do poço, aonde nenhum judeu queria chegar, mas ele rompe os limites, porque ele diz que a religião separa, mas o Evangelho transforma, o Evangelho resgata, o Evangelho levanta. Ele para na beira do poço, só para pregar para quem ninguém queria pregar. E ele diz: mulher, aonde está o teu marido? Ele disse: você não tem marido. Disseste bem, tivesse 5, o que está lá não é teu. Ela diz: e olha, veja que tu és um profeta. Tu está dizendo que eu sou um profeta só porque eu disse isso? Olha, se conhecesse o dom de Deus, eu diria isso. Olha, essa água que vocês bebem aqui, essa água não mata a sede, mas a água que eu me der, ela jorrar, ela vai te satisfazer, porque a água da vida é fértil. E o capítulo 5 traz a ênfase. O 6 ele é o pão da vida, o 7 ele é rejeitado, o 8 ele é a luz do mundo, ele é advogado, o 9 ele dá vista aos cegos, o 10 ele é o bom pastor, e o bom pastor da vida pelas suas ovelhas. Mas quando chega no capítulo 11, ele vai na casa do amigo Lázaro e ele diz: ainda que esteja morto, viverá. Vou profetizar sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu filho, sobre as pessoas que estão no teu convívio. É uma profecia: ainda que esteja morto, viverá. É o Cristo que não chega atrasado, ele chega na hora certa. Mas no capítulo de número 12 ele precisa ser ungido. No capítulo 13 ele precisa lavar os pés dos discípulos. Quem estava do lado para lavar era Pedro. Pedro não levanta, então ele faz o que Pedro deveria fazer. Ou seja, Pedro estava no lugar, numa posição correta de lavar, mas ele não tem problema, ele se levanta, ele faz o que ninguém pode fazer. Ou seja, ele lava os pés dos discípulos. Pedro então diz: Senhor, me lava. Não me lave, não me permita, porque eu não sou digno dessa honra. E Jesus diz: olha, Pedro, aquele que não se lava não tem parte comigo. Então Pedro diz: não me dá um banho por completo, não. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho vos dito. Quem acredita que a palavra lava, a palavra restaura, a palavra muda o que a gente não pode mudar? E existem pessoas que a gente vai pregar a vida inteira. Se a palavra não entrar, não haverá mudança, não haverá transformação. Existem pessoas que cultuam a Deus 5 dias, 7 dias na semana, mas eles não deixam a palavra entrar. Deus não está tratando com religioso, Deus está tratando com gente transformada. Deixa a palavra de Deus entrar aí, porque a palavra de Deus é água, a palavra de Deus é espada, a palavra de Deus é capacete, ele te protege. Quem acredita nisso? A palavra de Deus é cura, a palavra de Deus é restauração, a palavra de Deus é renovo. Eu acredito que tem renovo aqui nesse lugar. É o Cristo. E agora no capítulo de número 14 ele abre o texto dizendo: no grupo do vosso coração credes em Deus também, meu Pai. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: eu vou para o meu Pai preparar lugar, para que aonde eu estiver, vocês estejam comigo. Aí o Tomé aparece. O Tomé é o tipo do cara que está envolvido em tudo, mas ele não acredita em nada. É o tipo do cara que perde culto, ele até prega, ele até canta, mas ele está enxergando o céu fechado, ele diz: para onde a gente vai? Aí Jesus responde: você está há tanto tempo comigo, não sabe para onde eu vou? Aí Jesus responde, verso de número 6: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Se essa é a verdade do capítulo
dos séculos. Quem sente a presença de Deus aqui? Ele está aqui no meio de nós. Mas no 17 ele intercede pelos seus, não somente pelos seus, mas para aqueles que haveriam de vir. Mas no capítulo 18 ele entrega. No 19 ele é crucificado. Mas que notícia boa. Capítulo 20 chega. E sendo o primeiro dia da semana, uma mulher rompeu a madrugada, foi ao sepulcro, e a pedra estava removida de dentro para fora. E a pergunta é: por que buscai dentre os mortos aquele que ressuscitou? Se isso não mexe com você, talvez a mensagem conte que vai dar certo, que vai ser isso, que vai ser aquilo. A Bíblia ainda continua sendo suficiente. A Bíblia é suficiente. A gente não precisa de mais nada. A palavra de Deus é suficiente. Ele está dizendo: eu ressuscitei. E Paulo dizendo a Timóteo disse: aquele que negar, ele também negará, mas aquele que com ele ressuscita, ele também ressuscitará naquele dia. E é por isso que Maria, a primeira pregadora do Novo Testamento, prega os discípulos. Pedro e João correm para ver quem chega primeiro no sepulcro. Eu não sei porquê dessa disputa, sendo que a gente está no mesmo propósito. Disputa para quem prega mais, quem dá mais. Tem gente que se tiver acordado na igreja, no culto, ele vai embora, troca de congregação, igual troca de roupa. Ele não precisa do óleo santo, precisa do óleo da peroba na cara dele, porque ele não tem alicerce, ele não tem raiz. Deus está falando com alguém aqui, então só alegra ele. Não, só isso vai desconfiar aqui com você. Deus está tratando com gente que tem raiz, Deus está tratando com gente que tem caráter, Deus está tratando com gente que não disputa coisas que são indisputáveis. Temos que disputar é alma, temos que disputar é vida, temos que disputar é comunhão. Mas o capítulo 21 diz que Pedro, diante de João, ele vai ter que agora um confessionário. Tu me amas 3 vezes. Na terceira vez Pedro entristece. Cristo é aquele que ainda te dá uma oportunidade, mesmo quando tudo falhou. Ele diz: apacenta o meu rebanho. A mensagem é: ficar em Jerusalém para que modo sejais revestidos de poder. Lucas 29, 24, 49. Eles vão para Jerusalém, aguardam a promessa se cumpre, porque o poder do sangue desfaz as obras do diabo. O poder do sangue limpa o que estava desligado. O poder do sangue nos lava, nos redime. E Deus não está preocupado com quem você era, porque os homens te acusam pelo que você era, o diabo te acusa pelo teu presente, mas Deus está projetando futuros novos aqui. Alguém recebe essa palavra? E se isso é uma verdade, o Espírito vem sobre eles. Nós temos Pedro pregando, nós temos Pedro no templo, nós temos Pedro e João encarcerados, nós temos os diáconos sendo mandados, Estevão morrendo, mas nós temos também Paulo se convertendo. Nós temos a grande obra missionária se realizando. E quando chega no capítulo 16, nós já temos Lídia, vendedora de fruto. Nós já temos aquela mulher, aquele espírito de adivinhação que agora é convertido, uma igreja sendo formada não com os melhores, mas com os piores. Da mesma forma que foi com os discípulos, a igreja agora está crescendo. E nós vemos agora Paulo com a primeira igreja diante da Europa, e diante de todos esses assuntos, desses quesitos, Paulo está tendo um grande